Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Com base nesse texto eu trago como tema o sentimento de Cristo em nós. Primeiro, qual o significado da palavra sentimento nesse texto? A palavra sentimento aqui significa modo de pensar ou atitude, mentalidade. Sentimento aqui é exatamente isso, modo de pensar, atitude, maneira de agir ou a mentalidade. O texto diz que haja em vós o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo modo de pensar, ou a mesma mentalidade, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Meus irmãos amados, isso significa dizer que se faltar esta atitude em nós, se nós não tivermos isso, de modo algum poderemos dizer que somos cristãos verdadeiramente. Alguém só poderá usar o nome de cristão, só pode se dizer cristão, e a palavra cristão significa imitador de Cristo ou seguidor de Cristo. Alguém só pode dizer que é cristão se houver nele o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O texto diz que haja em vós. Isso é uma ordem que o apóstolo Paulo nos dá. Com essa expressão, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: é preciso existir em vocês. Esse sentimento não pode faltar em vocês. Glória ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Mas em segundo lugar, quais as virtudes desse sentimento de Cristo? Como é que a gente pode entender esse sentimento? Esse sentimento, essa maneira de pensar de Jesus é traduzida através de algumas atitudes. Veja, os versículos a seguir diz assim: sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto é, não ter por usurpação significa não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa passagem, esses versículos, falam de 6 atitudes de Jesus, que representam o sentimento que houve em Cristo. O apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é que a gente entende esse sentimento que houve em Cristo? E o apóstolo Paulo passa a dissertar sobre ele, a falar sobre ele. Ele apresenta 5 virtudes. Primeiro, não teve por usurpação ser igual a Deus. Alguns supõem, alguns ensinam que Jesus é inferior ao Pai. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro nesse texto que Jesus é eterno tanto quanto o Pai, e antes dele se tornar homem, ele estava na mesma condição do Pai, na mesma condição de igualdade do Pai. Mas o que nos chama a atenção é que Paulo diz assim: ele não teve isso por usurpação. Ele não entendeu que essa posição deveria ser mantida, ele deveria se apegar a essa posição a qualquer preço. Mas ele não teve isso por usurpação, ele não é usurpador. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Segundo Paulo disse, ele se esvaziou, glória a Deus. Jesus aqui na terra não estava na forma de Deus, na forma divina. Ele sentia canseira, ele sentia sede, ele sentia fome, ele sentia sono. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele estava na forma humana. Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória, para tornar-se semelhante aos homens. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo disse que ele tornou-se servo. Como se não bastasse o ter se esvaziado de todo o poder e glória, ele se tornou servo. Em quarto
O apóstolo Paulo diz no texto que ele se tornou semelhante aos homens, ele se nivelou aos homens. Como era impossível o homem se nivelar a Deus, Deus se nivela aos homens. Aleluia, glória a Deus. Era impossível o homem atingir a estatura plena de Deus. Então Deus atinge a estatura do homem para conduzir o homem a Deus. Era impossível o homem se aproximar de Deus por seus esforços. Então Deus se faz homem e aproxima e reconcilia, através de Jesus, reconcilia o homem com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente estava aqui, a humanidade estava aqui sozinha e não tinha a menor chance de chegar perto de Deus. O que é que Deus faz? Viabiliza o meio de salvação através de Jesus Cristo. Então ele tornou-se semelhante aos homens, veio para falar a língua dos homens. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou muitas vezes aos pais de muitas maneiras pelos profetas, mas a nós, nestes últimos tempos, falou-nos através do seu Filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus se tornou semelhante aos homens para conversar com os homens, para convencer os homens, para esclarecer aos homens, mostrar aos homens o grande projeto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Estamos numa série de estudos aos domingos na nossa escola bíblica sobre a carta aos Efésios, e um dos assuntos que a gente tem falado todos os domingos é que o grande projeto de Deus, inclusive nesse domingo passado, o grande mistério da unidade, o grande projeto de Deus estava oculto por muito tempo e as pessoas não conheciam. Enquanto os gentios desconheciam esse projeto, a realidade, a existência do plano salvífico de Deus, os judeus retinham para si e se julgavam exclusivos nas bênçãos, na conquista das bênçãos espirituais, como detentores exclusivos das bênçãos espirituais, até que esse mistério foi revelado por meio de Jesus Cristo. Paulo declara que ele foi um dos que foi contemplado com esta revelação, e agora está divulgando esta mensagem. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esta revelação desse grande projeto só foi possível porque Jesus se fez semelhante a nós. Bendito seja Deus para sempre. Uma outra contextualização desta expressão semelhante aos homens foi quando Jesus estava na casa de Zaqueu. É uma das expressões mais lindas do Novo Testamento. Enquanto Jesus estava na casa de Zaqueu, em um determinado momento, ele faz uma declaração. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o que me prende nesse texto não é a salvação em si, mas é a expressão Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A expressão Filho do Homem é que prende a minha atenção nesse texto, porque a expressão Filho do Homem significa o Filho de Deus sendo humanizado, o Filho de Deus humanizado, o Filho de Deus sendo homem. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o homem perdeu a glória de Deus, perdeu a sua posição no paraíso, perdeu o lugar no paraíso, se tornou um ser mortal, ficou inimigo de Deus, foi destituído da glória de Deus, e agora Jesus se esvazia de toda a sua glória e poder e segue a trilha da humanidade para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Em outro lugar, o apóstolo Paulo disse que Jesus se humilhou. Foi a virtude de humilhação. Bendito seja Deus. Sexto, nesse texto, o apóstolo Paulo disse que ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Por que Paulo diz e morte de cruz? Porque nós já ministramos sobre isso. Era o pior tipo de morte que um ser humano podia ser condenado, era a morte de cruz. Lá em Deuteronômio diz que quando alguém fosse pendurado no madeiro, depois de ser apedrejado, o apedrejamento era a pena máxima em Israel, e uma pessoa, depois de tudo, fez algo tão grave, hediondo, um crime hediondo, então ele era levado a julgamento pelos juízes da cidade, e depois de julgado, a sentença era o apedrejamento, morte por apedrejamento. E aí existiam alguns casos tão graves, que o crime era tão grave,
que depois do apedrejamento, era recomendado pelo juiz que pegasse o cadáver, o corpo daquela pessoa, e pendurasse numa estaca, pendurasse numa árvore. Aquilo era uma lição. Quando alguém passava, que olhava aquele ser pendurado, aquele cadáver pendurado naquela estaca, a pessoa sentia medo, sentia pânico e entendia: esse elemento fez algo muito feio. Em outras palavras, o texto diz: ele é maldito de Deus. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Jesus se fez maldição por nós, se fez maldição em nosso lugar. Um outro texto diz que ele se fez pecador por nós. Em outras palavras, Jesus se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Foi considerado como um ser desprezível, um ser maldito, porque levou sobre si os nossos pecados. Isso tudo, essas 6 virtudes, fazem parte do que o apóstolo Paulo chama o sentimento de Cristo. Primeiro, não teve por usurpação ser igual a Deus. Segundo, se esvaziou. Terceiro, tornou-se servo. Quarto, tornou-se semelhante aos homens. Quinto, se humilhou. Sexto, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essas 6 virtudes fazem parte, compõem o que o apóstolo Paulo chama o sentimento de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: que haja em vocês o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, você está disposto a viver tudo isso aqui? A palavra de Paulo e olha que Paulo estava preso. Ele diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Simples. Aleluia. Tem gente brigando aí por causa de título, pelo poder, a briga, a ânsia pelo poder, a luta pelo poder, pela fama. As pessoas matam, brigam, fazem inimizades por causa do poder. Jesus não tinha esse problema, glória a Deus. Se esvaziou, aleluia, tornou-se servo, tornou-se semelhante aos homens, se humilhou e tornou-se obediente até a morte. Isso aqui é o que Paulo chama o sentimento que houve, que existiu em Cristo Jesus. Mas eu parto agora para o terceiro ponto da mensagem, que é os efeitos desse sentimento em nós. Porque a questão de Paulo é que haja em vós, ou em nós. E a pergunta é: esse sentimento em nós faz o quê? O que é que acontece na vida de alguém que tem esse sentimento? Primeiro, o sentimento de Cristo gera empatia. Veja o versículo 1. Nós estamos no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Veja o que diz o versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Quais são as palavras-chave desse versículo? Primeiro, Paulo diz assim: se existe. Ele coloca uma condição: se existe. O que? Primeiro, exortação em Cristo. A palavra exortação é aconselhamento, glória a Deus. Tem gente que pensa que exortar é bater, mas exortação é chamar alguém para a razão, é aconselhar alguém, é mostrar para ele que ele precisa se converter, que ele precisa corrigir a sua rota errada, glória a Deus. Segundo, consolação de amor. E a palavra, um dos grandes significados da palavra consolação é defender, que é daí que vem consolador, paracleto ou advogado, que é a mesma coisa. O consolador é o mesmo que advogado, é aquele que compra a tua briga de graça. É aquele que entra na briga por ti de graça, que entra para te defender. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o outro consolador, é o nosso consolador, ou seja, é o nosso advogado. O termo consolador significa advogado, ou mesmo que paracleto. É daí que vem a expressão paracletologia, estudo da pessoa, das obras do Espírito Santo. E aí tem um texto na Bíblia, na carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, que ele diz assim: com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus, nós devemos consolar
uns aos outros. Aleluia. Então eu sou consolado por Deus, Deus defende a minha batalha, Deus briga por mim, Deus me auxilia, aleluia, e eu preciso fazer isso com alguém. Aí Paulo diz assim: se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, não é uma defesa aqui, não é uma consolação interesseira, mas é uma consolação de amor. Alguma comunhão do Espírito, não é uma comunhão passageira, carnal, é a comunhão do Espírito. Se há profundo afeto, não é superficial, profundo afeto e sentimento de compaixão, glória a Deus. Isso aqui tudo, irmão, se chama empatia. É quando você se coloca no lugar do outro. Você tenta entender a situação do outro. É claro que você jamais vai sentir a dor da outra pessoa. Se você pudesse sentir a dor da outra pessoa, a dor deixaria de ser dela e se tornaria sua. Mas a empatia nos leva a tentar imaginar o que a pessoa está passando, a tentar compreender a circunstância da pessoa. Às vezes você assiste uma notícia, uma pessoa matou outra pessoa, e você não sabe o contexto, você não sabe o histórico, você não sabe as circunstâncias, e você simplesmente ataca a pessoa que matou. Deu para entender? Mas você não sabe o contexto, você não sabe as circunstâncias, você não sabe o que aconteceu, o que já vinha acontecendo, para que chegasse àquele ponto. É por isso que a vida é uma complexidade muito grande. Mesmo um criminoso que comete um crime tão bárbaro, tão cruel, tão terrível, você não sabe o histórico de vida dele, por que ele chegou àquela situação, como é que ele chegou àquela situação. E nós simplesmente fazemos uma avaliação a partir do que aconteceu, do fato, do que aconteceu, enquanto Deus conhece toda a história, glória a Deus. Mas Paulo está falando desses elementos que precisam existir em nós. E a pergunta para a sua reflexão é: no seu coração ainda existe alguma dessas virtudes? Tem exortação em Cristo? Você está pronto para ajudar alguém? Existe consolação de amor, existe comunhão do Espírito, existe profundo afeto e sentimento de compaixão? Ainda é possível restaurar algum sentimento? Talvez você diga: pastor, meu coração se tornou uma terra seca, virou pedra. Mas será que ainda é possível restaurar algum desses sentimentos? Então comece a exercitar isso, aleluia, porque o Espírito Santo, o mesmo Senhor que operou, que opera, Ele continua disposto a te ajudar, a te fazer levantar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos na seguinte questão: o que o sentimento de Cristo gera em nós? Primeiro, nós vimos que o sentimento gera empatia. Segundo, esse sentimento gera unidade. Eu não estou falando de união, estou falando de unidade. Ele desfaz o sentimento de rivalidade e coloca todos do mesmo lado. Aleluia. O teu esposo, tua esposa, teus pais, teus filhos, teus irmãos, não devem ser tratados como rivais. Se você vê as pessoas à sua volta como inimigas, algo está errado na sua vida, ou com elas, eu não sei, mas algo está errado. Isso não é normal, não pode ser normal. O que é normal é a gente se sentir irmãos, família. O versículo 2 diz assim: então, Paulo está partindo daquele versículo que eu li anteriormente, se existe alguma virtude, alguma comunhão, alguma consolação, ele diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como um pai se alegra em ver seus filhos unidos, um bom líder sente imensa satisfação em ver a igreja unida. Meus irmãos, não tem coisa mais ruim para um líder de uma igreja do que saber assim: fulano e Beltrano tiveram um pega, fulano e Beltrano não estão se falando, teve um problema. E o que foi? É por causa de uma farda.
E o que foi? Não, é por causa de cargo. Foi por causa disso, por causa daquilo. Não tem coisa mais triste para um líder ter que colocar dois crentes, dois membros da igreja de frente um para o outro para mediar, viabilizar uma reconciliação. Isso é triste, é ruim. Quando a gente sabe que tem alguém que não está bem um com o outro, isso é muito ruim, porque isso enfraquece a obra, isso enfraquece a igreja, isso enfraquece o reino. E é tudo que o diabo quer, que as pessoas se dividam, que as pessoas briguem umas contra as outras. O apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os demônios, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Nós precisamos estar bem unidos para andar na mesma direção e vencer os problemas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se existe alguma virtude, e aí ele prossegue, então completem a minha alegria. Aleluia. Ele diz: se vocês têm alguma virtude, tem comunhão do Espírito, tem consolação, aleluia, então completem a minha alegria. Paulo estava preso. No capítulo 1 da carta aos Filipenses, ele faz um grande elogio sobre a fé, a santidade, a dedicação daquela igreja, o trabalho, o desenvolvimento daquela igreja. Então ele estava alegre, ele estava preso, mas ele se alegrava. Ele disse: vocês estão pregando o evangelho, vocês não estão me dando trabalho. E ele começa a dizer assim: agora, se tem tudo isso em vocês, como eu tenho ouvido as notícias, então completem a minha alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Como, Paulo, que a gente pode completar a tua alegria? Veja o que ele diz: tendo o mesmo modo de pensar, sem partidarismo, sem facções, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, emoção e razão. Bendito seja Deus para sempre. Escute só: podemos estar organizados, estou falando da igreja local, organizados estruturalmente em departamentos. Departamento de criança, de senhora, de senhor, discipulado, de evangelismo, um bocado de departamento. Congregações, quase todo bairro nós temos congregação, vários povoados temos congregações, setores como outras igrejas chamam, áreas como tem outras igrejas, não interessa. Somos uma só família, aqueles que foram chamados para fora, glória a Deus. Nós não fomos chamados para viver dentro de um curral, nós fomos chamados da escravidão do pecado para fora, para caminhar rumo às mansões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, glória a Deus. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo, nós não somos daqui, aleluia, mas sentimos alegria com a felicidade uns dos outros. A pergunta é: você tem sido motivo de alegria às pessoas que fazem parte da sua vida? Pense nisso. Você tem sido motivo de alegria aos seus pais? Ou você faz de pirraça, você faz mesmo para desobedecer, porque quer chamar a atenção? Você tem sido motivo de alegria para sua esposa? Você tem sido motivo de alegria para o seu esposo? Você tem sido motivo de alegria para os seus filhos? Você tem sido motivo de alegria para a sua igreja, para os seus líderes? Pense nisso, pense nisso. Aleluia. Paulo está dizendo assim: completem a minha alegria. Paulo, como é que eu faço para deixar você mais alegre? Eu quero que vocês andem na mesma direção. Eu quero que vocês sejam unidos. Eu quero que vocês se amem de verdade, de mente e de alma. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro lugar, o sentimento de Cristo liberta-nos do egocentrismo, faz-nos reconhecer o valor do próximo. Irmão, não tem coisa, não tem sentimento mais ruim do que alguém que só vê qualidade em si mesma. Pessoas que só veem qualidade em si mesmas são pessoas isoladas, são pessoas solitárias, são pessoas que vivem só. Eu nem sei se posso dizer que vivem, mas são pessoas de fato frustradas, porque elas não conseguem ver o bom desempenho de alguém, elas não conseguem ver qualidade em alguém. Tem pai assim, mãe assim, que só sabe criticar o filho, não tem uma palavra de incentivo ao filho, é só crítica, só crítica, só crítica o tempo inteiro.
Tem filho assim que não consegue enxergar uma qualidade no pai, só crítica, só bate o tempo inteiro. Pessoas que fazem assim em relação a Deus, não conseguem ver nada bom que Deus faz. E tudo que Ele faz é bom, agradável e perfeito. Mas só consegue ver maldade em Deus, quando Deus não tem maldade. Então o sentimento de Cristo em nós nos liberta do egocentrismo, nos faz enxergar o outro também como alguém que tem capacidade, que tem virtude. Versículos 3 e 4 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Se cada um olhar para o outro superior a si mesmo, a gente vai ter uma igreja perfeita. Aleluia, porque eu olho para você e eu entendo que você é superior a mim. Você olha para mim e tem o mesmo sentimento. Se cada um tiver esse sentimento de que o outro é melhor, de que o outro é superior, eu não estou falando de complexo de inferioridade. Isso é uma péssima qualidade. Isso é um defeito. Assim como é perigoso o complexo de superioridade, a síndrome da superioridade, é perigoso também o complexo de inferioridade. A síndrome de superioridade é a pessoa que se julga melhor do que todo mundo. O complexo de inferioridade é a pessoa que se julga um nada, que ele não vale nada, ele nunca consegue enxergar a sua capacidade. Paulo não está falando disso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que eu reconheço a minha capacidade, as minhas habilidades, o que Deus me confiou, e eu trabalho por isso, porque reconheço isso, mas eu reconheço o valor do outro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Em quarto lugar, o sentimento de Cristo nos impulsiona, isto é, nos convence ao autoesvaziamento. Versículo 7 diz: pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Cristo esvaziou-se de si mesmo para se tornar semelhante aos homens e salvá-los. O homem precisa esvaziar-se de si mesmo, dos seus achismos, do seu egocentrismo, de tudo que não agrada a Deus, para tornar-se semelhante a Cristo e ser-lhe agradável. Glória a Deus. O que você precisa tirar da sua vida para que você se torne mais agradável a Cristo? Às vezes nem sempre isso acontece de uma hora para outra, mas às vezes é um trabalho lento que deve ser feito e deve ser exercitado. Quinto lugar, o sentimento de Cristo nos torna servos. Verso 7 diz: ele se esvaziou assumindo a forma de servo, de senhor ele se fez servo. Tem muita gente que gosta de mandar, tem muita gente que é excelente para mandar, mas é péssima para obedecer. Aleluia. Tem muita gente que exige ser servido. E Marcos diz que o Filho do Homem, olha novamente a expressão, Filho do Homem, o Deus que se fez homem, não veio para ser servido, mas veio para servir. Por exemplo, enquanto eu estou aqui pregando, eu estou servindo a igreja. Enquanto o irmão Fábio está aqui operando áudio, ele está servindo a igreja. Os irmãos e as irmãs que cantaram aqui estão servindo a igreja. O irmão que está filmando aqui está servindo a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quanto maior é o título, mais baixo é o degrau que se desce. Aleluia. E aí vem a sexta. O sentimento de Cristo leva-nos ao verdadeiro sacrifício. Versículo 8 diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é sacrifício. Glória a Deus. Versículo 7 diz, ponto 7, o sentimento de Cristo gera obediência. Não, eu tenho Jesus na minha vida, mas é tão desobediente, é rebelde. Você ainda não tem Jesus na vida. Você pode até estar lutando, mas ainda não tem ainda. Quando Jesus estava na terra, tinha as pessoas que andavam com ele porque amavam a ele, mas tinha as pessoas que andavam com ele somente por interesses pessoais, e tinha outros que andavam com ele
só por curiosidade. Tinha outros que andavam com ele como infiltrados era o X9 dos fariseus, eram infiltrados na multidão para detectar alguma falha em Jesus e correr e contar, para ver se encontrava alguma forma de encontrar Jesus numa falha. Então, você faz parte de qual grupo? Daqueles que amam Jesus, daqueles que estão por interesses materiais, daqueles que estão apenas por curiosidade? Qual é o seu interesse na multidão? Por que você está assistindo essa live até agora? Qual é o seu interesse? Só para ver como é que é? Não. Siga Jesus porque ama Jesus, seja obediente a Ele, porque o sentimento de Cristo em nós gera obediência. O versículo 8 diz que Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Oitavo lugar, eu encerro já. O sentimento de Cristo produz desenvolvimento espiritual verdadeiro. Desenvolvimento espiritual legítimo, verdadeiro. Versículos 12 e 13 dizem assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Tem gente que é perfeito na frente dos outros, mas Paulo diz: como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Obediente na presença, obediente na ausência, obedientes no templo, obedientes em casa, obedientes no trabalho, obedientes quando está perto da família, obediente quando está longe da família, obediente quando tem plateia, obediente quando você está sozinho, porque o Deus onipotente, onipresente, onisciente, vê tudo e sabe tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Nono lugar, o sentimento de Cristo nos proporcionará a glorificação com Cristo. Verso 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por que Cristo foi exaltado acima de todos os céus e tem um nome acima de todo nome? Porque ele foi obediente, por causa de tudo isso que nós já falamos aqui, esse conjunto de virtudes que tinha nele, formando o que Paulo chama o sentimento que houve também em Cristo. Então, se Cristo, tendo isso, foi exaltado, foi glorificado, o que nos deixa claro é que se nós seguirmos a mesma trilha, se houver em nós o mesmo sentimento, nós acabaremos glorificados também, como juntamente com Cristo. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 17, apenas a parte B do versículo, diz assim: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia! Então esse sentimento de Cristo em nós nos proporcionará glorificação com Cristo na eternidade. 10º lugar, o sentimento de Cristo viabiliza uma atuação saudável. Versículos 14 e 15 diz: façam tudo sem murmurações e nem contendas, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Note bem isso aqui: façam tudo sem murmurações e nem contendas. Para quê? Para que vocês sejam irrepreensíveis, para que vocês sejam puros, para que vocês sejam filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, sem sentimento de culpa. Não tem coisa mais ruim do que ser crente com sentimento de culpa. Te livra disso, aleluia. Se há sentimento de culpa, te liberta disso, te livra disso, em nome de Jesus. Bendito seja Deus para sempre. Em último lugar, o sentimento de Cristo em nós faz valer a pena todo o esforço cristão. O sentimento de Cristo em nós faz valer a pena todo o esforço cristão. Veja o que Paulo diz nos versículos 16, 17 e 18.
preservando a palavra da vida. Assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício, serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Meus irmãos, fechando tudo isso aqui, se esse sentimento de Cristo estiver em nós, todo o nosso esforço, todo o trabalho vai valer a pena. Agora, se cada um fizer por conta, se ninguém se submete a ninguém, se não houver esse sentimento de Cristo em nós, nós vamos trabalhar muito, como diz lá em Ageu, vamos semear muito e colher pouco ou quase nada, vamos trabalhar muito e ganhar e lucrar pouco. Enfim, nosso serviço, todo o nosso esforço será perdido. E é preciso que se cumpra 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quando o apóstolo Paulo diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Fechando, Jesus é o Senhor que se fez servo, o Deus que se fez homem, o eterno que se fez mortal, o santo que se fez pecado, o bendito que se fez maldição, o Criador que se submeteu à sua criatura. Não existe sentimento mais nobre do que este. Infelizmente, são muitas as pessoas que, sendo humanos, presumem-se divinas, sendo mortais, agem como se fossem imortais, não sendo nada, agem como se fosse tudo. No entanto, aqueles que se deixam dominar pelo sentimento de Cristo, serão semelhantes a Ele e desfrutarão da herança eterna. Meus amados irmãos, que haja em nós, que haja em vós, que haja na tua família, que haja na tua casa, na nossa igreja, aleluia, na tua igreja, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre.